Vamos chegando aqui para mais uma lição, Betel, lição 9, que tem aí por tema os dons de Cristo para a unidade do corpo. É aquilo que também é conhecido como dons ministeriais. Então esse assunto será o assunto que nós estaremos abordando. O texto texto áureo, está em Efésios 4:11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. A verdade aplicada diz: dons ministeriais foram distribuídos pelo Senhor, visando o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. O objetivo da lição é apresentar Cristo como doador dos dons, ensinar como as habilidades dadas por Cristo funcionam e explicar que o corpo de Cristo precisa crescer. Efésios 4, 7, 8, 12, 13 e 14 é o texto de referência, tá bom? Vou pedir a você que não se esqueça, caso não seja inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, seja a bênção, para que outros possam também assistir esse resumo, essa sinopse dessa lição de número 9, tá bom? Ó, eu sou o Agnaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, somos membros da Assembleia de Deus. Nosso pastor é o pastor Amós. Fique conosco até o final, ok? É muito legal poder estar compartilhando aqui desse conteúdo. Peço a você que você também possa compartilhar aí conosco algum conteúdo seu por meio aí dos seus comentários. Bom, a introdução diz: as riquezas da graça contemplam os variados dons ministeriais concedidos pelo Senhor por intermédio do Espírito Santo à sua igreja. Esses dons foram dados para que cada membro seja aperfeiçoado, visando a edificação do corpo, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Dons concedidos pela graça divina. Todo dons, né? Dom, ele vem da expressão grega carisma, que quer dizer justamente algo que lhe é dado, que lhe é oferecido. É algo que te dão de presente. Então, dons são dádivas de Deus para nós. Os dons concedidos pela graça divina é fruto da graça, não há mérito em nós. Nós vivemos hoje num evangelho onde o meritorismo, nas entrelinhas, ele acaba ocupando muito espaço. E as pessoas, quando você vê uma pessoa se orgulhando pelo talento que Deus deu a ela, essa pessoa nas entrelinhas, ela também alega que há méritos nela por fazer bem feito o que ela faz. E isso não é legal. Sempre a humildade e a simplicidade acima de tudo, e o respeito e o amor ao próximo. Vamos nós, os dons concedidos pela graça divina. Por sua graça, Deus tem concedido a cada cristão, membro do seu corpo, a capacidade de manter a normalidade que o corpo necessita para sustentar-se e manter o ritmo das suas atividades. Então, concedido ao membro do seu corpo a capacidade de manter a normalidade do corpo, que o corpo necessita para sustentar e manter o ritmo de suas atividades. Lembrando que nós somos esse corpo, o corpo de Cristo. O 1:1 diz: a graça concedida pela manutenção da unidade. Ao falar da graça, o apóstolo nos informa acerca das funções específicas que nos são confiadas quando recebemos o dom de Cristo, onde ele, por sua graça, nos capacita para as diferentes funções e trabalhos a desempenhar na igreja e no mundo. Efésios 4, 7. Eu vou ler aqui porque está aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nessa esfera espiritual, cada cristão possui pelo menos um dom
espiritual. Bom, só que nós não estamos falando de dom espiritual. O nosso assunto aqui são dons ministeriais. Então, chamada ministerial, vocação ministerial. Então, vou pedir a você, amigo professor, atenta aí, pontua na sua própria revista, que o assunto em pauta não são dons espirituais, são dons ministeriais. Tá bom? Isso são chamadas divinas para um exercício de uma função que desempenharemos bem se formos chamados e se fizermos com fidelidade em aplicar o chamado de Deus nas nossas vidas. O 1:2 diz o fundamento da unidade dos dons. Paulo ensina que os dons são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Lemos aqui que Cristo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E Paulo faz referência ao Salmo 68:18, que fala acerca do triunfo de Deus representado pela volta da Arca da Aliança ao seu santuário original após a derrota dos inimigos de Israel. Bom, de igual modo, Jesus Cristo triunfou na batalha contra o império do mal e Paulo traça aqui a imagem de um conquistador militar, levando seus cativos e dividindo os espólios com seus seguidores. Bom, o que o texto está dizendo é que Jesus, ele é quem chama, é ele quem qualifica, é ele quem traz a capacitação para um homem exercer um papel ministerial. Por quê? Porque seja qual for o seu ofício ministerial, ele é um dom de Deus. E quando a gente vê pessoas em determinados ofícios e que aqueles ofícios não progridem e ele não faz como deveria fazer, porque o chamado é algo que queima e ferve dentro de você, nós vamos entender automaticamente que essa pessoa provavelmente, é bem provável que ela não tenha sido chamada, mas ela de repente traz algum benefício exercendo aquela função. Então, todo cuidado é pouco, porque nesse mundo do evangelho, ou evangélico, do evangelicalismo, a gente vê de tudo, até um dia em que o trigo será separado da palha. E nós vamos nos mantendo fiéis, porque haverá o dia em que a palha deixará somente o trigo. Então é bom que a gente atente para isso, para que a gente observe que tem muitas pessoas que são ordenadas sem chamado, por amizade, por interesses secundários. E infelizmente isso hoje faz parte desse contexto que nós vamos acabando vendo a igreja andar para trás ao invés de caminhar para frente. Isso é muito perigoso quando a gente passa a exercer algo na igreja que a gente sabe que não tem nada a ver conosco, que a gente sabe que não é um chamado para nós, mas ainda tem pessoas que acreditam que exercer um ofício na igreja é algo glamuroso. Não há glamour nenhum em exercer um ministério na igreja. Assim, ou há de haver um juízo mais severo para aqueles que a muito foram dado algo da parte de Deus. Bom, o 3 diz a vitória de Cristo no Calvário. Paulo diz que aquele mesmo Cristo que desceu é também o mesmo que subiu e que antes de subir
para dar dons aos homens, ele desceu às mais baixas profundezas da terra. Efésios 4:9 está indicando que tudo que existe está sujeito a ele e não há nenhum lugar ou ordem de existência onde sua presença não possa conhecer ou sentir. É claro, Deus está em todos os lugares. Deus está no inferno? Sim, o juízo de Deus está lá. Então, com manifestações diferenciadas, Deus está em todo lugar. Em glória, ele está no céu. Em revelação, ele está na palavra. Em graça, ele está na igreja. Em juízo, ele está em todos os lugares aonde não estão invocando de maneira sincera o seu nome, mas que estão, enfim, muitos brincando com Deus. Mas Deus, ele ocupa todo o lugar do universo de maneiras variadas. Deu para entender? Se não deu, aquele comentário aí para a gente tentar dar o auxílio, tá bom? Vamos prosseguindo aqui para o 2, diz dons, produzir a unidade do corpo. Veremos agora como era a estrutura da igreja primitiva e como era administrada. Paulo nos diz que o mesmo Senhor, Jesus Cristo ascendido e glorificado, concedeu diferentes habilidades, dons aos membros de sua igreja. O primeiro que está falando aí são os apóstolos. Os apóstolos. Bom, os apóstolos, nós hoje já não temos no sentido restrito da palavra apóstolo, nós não temos mais apóstolos. Podemos ter até apóstolos aí no sentido mais moderno, mas no sentido restrito ali dos 12, Jesus teve 12 apóstolos. Desses 12, nós não temos mais. Então eu quero citar aqui, ó. Os apóstolos tinham de ter 3 qualificações. Conhecer pessoalmente a Cristo, 1 Coríntios 9, 1 e 2. Ser testemunha titular da sua ressurreição, Atos 1, 21, 23. E ter o ministério autenticado com milagres, 2 Coríntios 12, 12. Então, nesse sentido, não temos mais apóstolo hoje. Por exemplo, Paulo se considera um apóstolo abortivo. Eu nasci fora de tempo, é isso que ele está dizendo. Ele viu o Senhor indo para Damasco. No seu ministério teve sinais, prodígios, e ele teve convívio com os demais apóstolos que eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então, de modo que hoje existem pessoas que se intitulam apóstolos, mas não no sentido aqui restrito da palavra como usada por Jesus nos 12. Apóstolo quer dizer enviados. Então hoje todo mundo que é enviado quer ser um apóstolo, mas no contexto aqui da Bíblia era necessário que tinha visto, que essa pessoa teria que ter visto Jesus. A gente vê isso em Atos 1 ali, quando eles vão eleger o substituto para Judas. Estuda um pouco mais esse assunto aí para você ir mais atento. Aí o segundo grupo que nós temos são os evangelistas. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é de uma grande comissão. Né? De uma grande comissão, sendo que essa grande comissão ela deveria passar por um aperfeiçoamento de pessoas mais maduras. Bom, essa tarefa de evangelização, eu trago dados aqui, ó. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos
de variadas confissões de fé. Então, há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa, por exemplo. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300 fecharam as portas. Na Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. E aí a gente diz que o cristianismo está crescendo. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Para onde nós estamos indo? Pelo amor de Deus! Que caminho temos tomado? É seríssimo isso. Porque vivemos de uma ilusão de um crescimento que não é crescimento. Como eles viveram e hoje estão colhendo fruto de igrejas liberais, com um evangelho triunfalista, com uma teologia onde a Bíblia foi excluída na sua realidade textual e desembarcaram numa bancarrota espiritual. É lamentável demais. Aí nós temos aí o trabalho do evangelista, que é aquele que tem o papel de trabalhar, né? Poderia ser comparado ao dom do missionário da atualidade, de sair. Agora, pensa bem comigo. Nessa escadinha, que, se não me falha a memória, em 1937, na convenção, foi estabelecido, na Convenção das Assembleias de Deus, foi estabelecido essa escada ministerial, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Dentro dessa escada, acaba entrando muitas pessoas que eram excelentes diáconos, eu conheço, você conhece, e essa pessoa foi promovida a presbítero, porque ela não tinha chamado, ela foi promovida. Ainda tem isso. Eu vou te colocar aqui como um pastor de honra. Eu vou te dar de presente um presbitério. Não sei nem o que falar isso, mas isso acontece nas igrejas. Moral da história, nós vamos indo de mal a pior por causa de pessoas não chamadas. E quando você leva uma pessoa, um diácono, por exemplo, a um presbitério, se ele não tiver chamada, você perde o diácono e não ganha um presbítero. Já passou por isso? Conhece alguém? Comentáriozinho aí pra gente poder compartilhar essas ideias. Tá bom? Eu tenho certeza que você conhece alguém também que foi promovido sem chamado. Que coisa séria, hein? Vamos caminhando. E aí nós temos pastores e mestres. Os pastores e os mestres eram dons distintos na igreja primitiva. Em nossos dias, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre, porque ambos estão muito próximos na ministração do ensino cristão. Eu acho esse texto de Atos lindo, lindo. Eu acredito que você também vai achar, e acha, porque você já conhece o título. Havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. 13:1 de Atos. Só que o mestre ele não tem valor na igreja. Não tem valor. É um chamado menosprezado. A verdade é essa. Muito pouco se ouve falar do dom de mestre, ou quase nada se fala do dom de mestre.
Se fala muito do dom do pastor, do dom do evangelista, e do mestre não fala nada. Está escasso mestre assim? Será que nós não temos mestres? Por isso eles não aparecem? Será que não temos mais mestres? Por isso eles não são mais destaques? Sei lá. O que você acha? Estranho isso, né? Muito estranho. O mestre ensina. O pastor do pastor deve ser mestre. Mas nem todo mestre é pastor. O John Piper aí escreveu um livro que fala que tem esse tema. O pastor como mestre e o mestre como pastor. Sei nem se o meu está por aqui. Se estiver por aqui, a gente já mostra para você. De repente, pode ser que te interesse. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. O pastor como mestre, o mestre como pastor. Aqui, ó. John Piper e D.A. Carson. O pastor como mestre e o mestre como pastor. Excelente, excelente. Nem todo pastor é mestre, mas nem todo mestre é pastor, mas todo pastor deve ser um mestre. Glória a Deus. Vamos lá então, a razão e o objetivo dos dons ministeriais. Qual a razão? O aperfeiçoamento dos santos. O que o apóstolo realmente quer dizer com isso é que os santos sejam colocados em condições adequadas para liderar, conduzir, cuidar e instruir o corpo de Cristo. Ou seja, aperfeiçoamento é você melhorar, você progredir, você ir avante, é para irmos avante. Por isso que os líderes com os dons ministeriais devem sempre ser pessoas maduras. Porque senão, ao invés deles irem avante, eles destroem aquilo que chega na mão deles. É uma coisa muito séria. A edificação do corpo. Edificar é construir. Então, quando você está levantando uma edificação, o que você está fazendo? Construindo. Tijolo por tijolo. Edificando. Edificando é construir, dar adornos, fazer uma fundação, erguer e fazer o arremate e o trabalho final. Edificação do corpo. Para que os membros não sejam inconstantes e enganados pela astúcia inimiga, devem estar fundamentados na verdade e equipados adequadamente para que iniciem um novo caminho sustentados nas verdades de Deus, o que leva a tanto crescimento espiritual quanto numérico. Aonde tem qualidade, gera quantidade. A qualidade gera qualidade. A qualidade gera quantidade. Agora, nem sempre aonde tem quantidade tem qualidade, que às vezes se usa de subterfúgios, de meios, de pragmatismo para que possa fazer um grande número, mesmo que seja um número reprovado e desqualificado por Deus. Vamos ao crescimento com maturidade. 3:3, para nós fecharmos, depois de nos revelar acerca dos objetivos do crescimento do corpo de Cristo, agora o apóstolo nos alerta em relação àquelas coisas que podem impedir a edificação e o crescimento saudável. Os enganos dos falsos mestres, a deturpação da verdade e a falta de amor. Olha, aquelas coisas que podem impedir a edificação e o crescimento saudável. Quais são elas? O engano dos falsos mestres, a deturpação da verdade e a falta de amor. Nas congregações sempre houve membros que deveriam ser protegidos. Alguns possuem ingenuidade e outros por sua imaturidade. Quando o apóstolo nos diz para que não sejamos meninos inconstantes, ele está nos advertindo contra a imaturidade. Tu conhece alguém imaturo que exerce um cargo de liderança?
alguém que mais desagrega do que agrega, que mais espalha do que junta, que mais é individual do que coletivo? Com certeza você conhece. Bem, amigos, por bondade divina, a gente vem fechando aí mais essa lição 9. Olha, para nós é sempre um prazer. A conclusão diz: a verdade revelada do Evangelho de Cristo, unida ao mais sublime dos sentimentos, que é o amor, são os pilares essenciais pelos quais a Igreja, o corpo, pelo poder do Espírito Santo, se eleva e cresce em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Olha, que Deus abençoe a sua vida, boa aula para você. Não se esqueça daquela vida de oração, de estudo da palavra, de intimidade com Deus, que Deus possa te abençoar, te usar, que o Espírito Santo possa te possuir de maneira sobrenatural para que você possa ser usado por Ele de forma tremenda, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, eu vou me embora, mas nós vamos voltar. Fica com Deus, até logo, paz!